Então, muito boa noite, o nosso olá fraterno a todos vós. Sejam bem-vindos a mais uma live, que no fundo é um estudo de Evangelho, que iremos ter a oportunidade de continuar, se Deus nos der coragens e força, porque precisamos dela. E também portanto, todos os meus queridos amigos, amigas, companheiros, nos ajudarem com a vossa presença e com o vosso contributo, porque sem vós não faria sentido estarmos aqui. Agradecemos, pois, portanto, a vossa presença, do coração, acreditem, é bem sentido, efetivamente, essa presença, essa oportunidade bendita que estas novas tecnologias nos proporcionam, que nos permitem conversar uns com os outros, ver amigos que já não víamos há imenso tempo, muito embora não sendo presencialmente, os temos presentes aqui em vídeo, o que é realmente muito bom. Vamos começar os nossos trabalhos fazendo, como sempre, uma pequena prece e vos convidamos a trazer-vos para junto de vós uma garrafinha de água que, ao longo do trabalho, irá ser magnetizada para depois irem bebendo à medida que entenderem. E vamos visualizar uma vez mais essa figura bendita do nosso amado Mestre Jesus, a quem pedimos as bênçãos para todos nós, a cada um dos nossos lares, assim como pedimos também por acréscimo misericórdia possa permitir que os benfeitores amigos que habitualmente nos assistem possam também fazer-se presentes hoje, amparando-nos, aliviando as nossas dores, protegendo-nos, porque também precisamos de proteção, fundamentalmente desta pandemia que tanto preocupa neste momento a humanidade, compreendendo, entretanto, amado Mestre, de que se ela existe é porque é da vontade de Deus que assim aconteça e precisamos aceitá-la com coragem, determinação, cumprindo, bem o sabemos, as regras de higienização e de segurança e confiando, acima de tudo, na bondade divina e na misericórdia de Deus, nosso Pai Celestial. Permite, pois, amado Mestre, que os benfeitores amigos nos amparem, a fim de que a nossa fala de hoje possa ser exitosa e assim permitir que esta doutrina bendita que nos trouxeste pessoalmente há cerca de 2000 anos possa chegar ao maior número de irmãos, pois estamos convictos de que esse conhecimento os auxiliará a encaminhar os passos para a reforma íntima que todos precisamos fazer. Fica connosco, amado Mestre, fica connosco, benfeitores amigos, e que assim seja. Então, agradecendo uma vez mais esta oportunidade de estar convosco, vos pedimos a paciência de nos ouvirdes mais aqui uns minutinhos, a fim de que possamos falar sobre esta doutrina que nos é cara e que, como dissemos, reconhecemos ser de máxima importância para cada um de nós. Vamos iniciar hoje o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo e o grupo de estudos espíritos Isabel de Aragão vos dá as boas-vindas e esperemos que possamos, em conjunto, aprender um pouco mais, por forma a que com esse conhecimento consigamos fazer essa reforma íntima a que nos referimos. Algumas pessoas nos têm questionado sobre como ver as nossas lives ou, depois delas feitas, como ver os vídeos que habitualmente colocamos no YouTube. Muito rapidamente, nós vamos aqui pôr um slide onde temos não apenas a página no Facebook do grupo dos Estudos Espíritos Isabel de Aragão, como também a minha página pessoal.
E elas aqui estão. Através destas páginas, todas as semanas, quem quiser ver as nossas lives, pode entrar aqui no Facebook e lá estarão, com certeza, os caminhos a seguir para conseguires ouvir as lives. Depois da live, portanto, acabada, normalmente eu coloco no canal do YouTube, que aqui se encontra, neste canal, os vídeos que eu faço. Como este nome é um nome um bocadinho complicado para se conseguir decorar ou até para escrever, talvez por este nome seja mais fácil de chegar lá. GEIA, Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão. Colocando este nome no search, ou seja, na pesquisa, naquela linhazinha que tem a dizer pesquisa, ou search, caso esteja em inglês, e clicando irão ser encaminhados para os nossos vídeos, sendo que, utilizando este processo aqui, é muito provável que vejam vídeos também, que não são apenas os nossos, mas também têm alguma relação com Isabel de Aragão. Por sua vez, no site da internet, no https://gia.pt, que ainda, infelizmente, está em construção, lá hão de ser colocados todos estes dados para facilitar as pessoas a poderem ver-nos ou a poderem entrar nos nossos vídeos. Por enquanto ainda não está. Já podem ir lá ao site, o site já existe, mas ainda tem muito pouquinhas coisas. Vamos ver se em maio eu vou ter a oportunidade de me dedicar um pouco a isto. Vamos ver. Entretanto, também foi posta a questão de que por vezes não conseguem entrar nas nossas lives colocando o ID e depois a palavra passe. A palavra passe tem que ser escrita com letra maiúscula. A palavra passe vai ser hoje e sempre Kardec. Toda a gente pode conhecer essa palavra passe. Apenas existe essa palavra passe porque, da maneira como nós fazemos, tem que pôr uma palavra passe. E o Kardec tem que ser com K maiúsculo. Essa talvez uma das razões porque não conseguirão, por vezes, entrar nas nossas lives. E então vamos começar o estudo do nosso Evangelho de hoje. O tema deste capítulo 4 começa com: ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. E depois tem como subtemas ressurreição e reencarnação. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Instruções dos espíritos, limites da encarnação e necessidade da encarnação. Nós hoje iremos abordar tão só e apenas, e já não é pouco, ressurreição e reencarnação. Sendo que recomendo também, para um maior esclarecimento deste tema, verem uma live que fiz recentemente sobre reencarnação, onde poderão aí encontrar, digamos assim, uma complementarização daquilo que hoje aqui iremos tratar. Porque, como é compreensível, nós numa live destas de estudo de Evangelho, não podemos estar a aprofundar muito determinados temas, como é o caso da reencarnação, que deu para fazer uma live e não só, poderia dar até para fazer um seminário e mesmo assim muita coisa ficaria por dizer. A ressurreição. Vamos recordar sobre este tema, a ressurreição, uma passagem bem conhecida que foi a conversa estabelecida entre um doutor da lei dos judeus e Jesus. Sim, já perceberam qual é? A conversa de Nicodemos com Jesus sobre a ressurreição. Ora, havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar-se com Jesus e lhe disse. E, muito embora nos livros conhecidos pelo vulgo não se esclareça isso, a verdade é que nós temos informações mediúnicas de que essa conversa terá demorado praticamente toda a noite. Toda a noite. Nós vamos ver o que é que efetivamente eles disseram um ao outro através de um pequeno vídeo que vamos introduzir hoje. Eu gostaria também de fazer um pequeno alerta. É provável que alguns dos vossos suportes onde estáis a ver a live possam, quando o vídeo estiver a passar,
verem o vídeo com algumas intermitências. Isso deve-se, porventura, ao tipo de suporte, se for um telemóvel, se for um tablet, ou até se for um computador, se ele for já mais antigo, pode ter ali, mas não se preocupem, deixem estar serenos, porque depois, se for preciso, verão o vídeo mais tarde. Vamos então ver um pequeno vídeo, um pequeno sketch. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Realmente não é fácil falar de coisas que as pessoas não compreendem. Ao tempo de Jesus, isso não era possível, e nos dias de hoje continua a não ser possível para alguns falar-se de coisas que não compreendem. Para isso que é necessário haver informação inicial, por forma de que, a pouco e pouco, as pessoas aceitem determinadas verdades. Vamos agora ver mais algumas falas de Jesus. Acontece que, desde o tempo de João Batista, diz Jesus em dado tempo, até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam. Pois todos os profetas e também a lei assim profetizaram. E dizem ainda: e se quereis entender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Ora, o que significam estas palavras, uma vez que João Batista, a este tempo, ainda vivia? Jesus as explica dizendo: se quereis entender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ele
é o Elias. Portanto, João, não sendo outro senão o Elias, Jesus se refere ao tempo em que João vivia, quando estava encarnado sob o nome de Elias, há alguns séculos antes. Ou seja, João era o Elias, mas agora num outro organismo fisiológico. Ora bem, se conforme Jesus afirmou a João Batista era o Elias, o corpo de João não podia ser o corpo de Elias, porque João era conhecido, tinha sido visto desde criança e sabia-se quem eram seu pai e sua mãe. Portanto, João podia ser Elias reencarnado, mas não Elias ressuscitado. Se fosse Elias ressuscitado, ele teria o corpo que se parecia com o Elias, e não era o caso, e não o de João, que todo mundo conhecia. Vamos ver uma outra passagem. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Para quem não estiver familiarizado com este termo, Filho do Homem era o próprio Jesus. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros ainda que Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhe, entretanto, Jesus: e vós? Quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E respondendo Jesus lhe disse: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Ora bem, Jesus sabia perfeitamente que Simão teve essa intuição foi-lhe passada, porventura naquele instante, não é? Através da mediunidade. Portanto, não foi ele Simão, como pessoa, que discerniu, que pensou e que raciocinou por forma a chegar a esta conclusão. Não nos podemos esquecer que no Livro dos Espíritos está lá bem claramente a informação de que nós estamos continuamente rodeados por espíritos. Então, assim sendo, como julgamos que aconteceu ao tempo de Jesus? Jesus, tendo em conta a sua envergadura espiritual, andaria acompanhado de uma assembleia enorme de espíritos de diversas hierarquias. E, consequentemente, naquele instante, era necessário que Simão Pedro recebesse aquela intuição, portanto, através de algum espírito evoluído que estava ali. E Simão Pedro revelou: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Vamos ver uma outra passagem. E chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo o que Jesus obrava, e ficou como suspenso, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros ainda: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava a ocasião de o ver. Ora bem, como vemos, João, a esta época, já tinha sido assassinado. E precisamos enquadrar este pormenor, portanto, este acontecimento, para podermos entender as outras passagens seguintes, as outras falas que vêm a seguir. E uma das passagens seguintes vai ser já esta, que é a passagem da transfiguração. A transfiguração é um dos 5 grandes marcos da vida de Jesus. Os outros são o batismo, a crucificação, a ressurreição e a ascensão. Jesus levou Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João consigo até ao alto de uma montanha cujo nome não foi mencionado nas Escrituras. Lá, Jesus começa a brilhar e os profetas Moisés e Elias aparecem ao seu lado, conversando com ele. Vejam bem, um dos profetas que aparece é o Elias, que entretanto já poderia aparecer como Elias, porque ele estava reencarnado como João, mas já tinha sido assassinado. E portanto já estava no mundo espiritual. Já estava, portanto, em condições claras de se poder lhe apresentar como Elias ou como João, como ele entendesse. E
Nesse instante, portanto, nesse momento em que eles estão reunidos e que os apóstolos ficam maravilhados com aquele fenómeno, ouve-se uma voz vinda do céu que, portanto, tratou Jesus como seu filho. Essa voz, logicamente, presumimos que terá sido uma voz de Deus a tratar, portanto, Jesus como filho. Após a transfiguração, os discípulos perguntaram a Jesus: por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele respondendo lhes disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele, Jesus, lhes falara. E para refletir aqui um pouco sobre isto, eu arriscaria a fazer uma pergunta. Quem acham que foi Elias, este Elias que certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas? Quem veio efetivamente restabelecer todas as coisas? Quem foi também prometido, algum tempo depois, na reunião do cenáculo, às vésperas portanto, da desencarnação de Jesus, quem foi que prometeu também que alguém viria restabelecer as coisas? Quem era esse alguém? Eu não vou responder fazendo uma afirmativa. Vou responder fazendo aquilo que eu deduzo, que é esse Elias que havia de vir restabelecer todas as coisas. E para mim não foi mais nem menos, porque não vejo outro na história, do que o Espírito Verdade. O Espírito Verdade que presidiu à codificação da doutrina espírita, que esteve sempre presente, ou praticamente sempre presente, ou pelo menos a partir de determinado momento, junto a Kardec, revisando todo o trabalho que ele fazia, e que, portanto, se apresentava como o Espírito Verdade. Eu bem sei que há muita gente, e eu próprio também já o afirmei em determinados momentos, que o Espírito Verdade será Jesus. Porém, este e outros indícios me levam a crer que o Espírito Verdade tenha sido, efetivamente, Elias, por sua vez, João Batista. Mas continuando. Vamos ver o problema da continuação da vida e as referências, algumas, muito pouquinhas, referências no Velho Testamento à continuação da vida. Aqueles que do vosso povo morreram, viverão novamente. Os que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Vejam bem estas palavras. Despertai do vosso sono e cantai os louvores a Deus, vós que habitais no pó, pois o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isto está lá em Isaías, capítulo 26, versículo 19. Em Isaías. Realmente aqui não se explica cabalmente como é que eles viverão. Vivereis, simplesmente, viverão novamente, vivereis novamente. Como isso vai acontecer, não é efetivamente explicado. Mas está claramente explícito que eles voltarão de novo a ganhar vida depois de morrerem. Ou seja, a morte não é o fim. Ainda mais, quando o homem morre, continua vivo. Ao acabar os dias da minha existência terrena, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Isto está lá em Jó, capítulo 14, versículos 10 a 14. Em Jó, portanto, no Antigo Testamento. Quando o homem morre, continua vivo. Então, mas com essa questão, se já morreu, como pode continuar vivo? A morte, então, não pode ser o falecimento do corpo, porque assim realmente morreu. O corpo faleceu, mas a pessoa em si, algo resta, e no fundo nós sabemos perfeitamente do quê? A própria essência, porque o corpo não é a essência, é apenas, digamos que, a ferramenta de que essa essência se serve
para se manifestar enquanto está reencarnado. Portanto, o corpo morreu, mas enquanto pessoa ele continua vivo. Esta crença, como vemos, já vem de milhares de anos, estabelecida em variedíssimas outras obras, doutrinárias ou não, e que revelam claramente que é uma crença bastante antiga. Jesus apenas veio recordar isso, enaltecendo a vida futura e alertando para a necessidade de corrigirmos nossos atos presentes com vista a termos uma vida futura mais feliz e sem preocupações de maior. Ao acabar os dias da minha existência terrena, como diz aqui, voltarei à vida novamente. Ou seja, há aqui um período de tempo em que eu estou aguardando. É o tal período de tempo em que nós estamos na erraticidade, esperando uma nova reencarnação. Isto é perfeitamente esclarecido depois com a doutrina dos espíritos, que a esta época, logicamente, não havia condições para conseguir explicar. Havia sim de vir alguém restabelecer as tais coisas, o espírito da verdade. Não vejo que tenha sido outro. Ainda, portanto, sobre a ressurreição. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Mas as ideias dos judeus sobre este assunto e sobre muitos outros não estavam claramente definidas. Não sabiam como a alma se ligaria com o corpo. Recordemos aquela conversa de Nicodemos com Jesus, mas como é que isso é possível? Ele aceitava, mas queria compreender e não conseguia compreender. Acreditavam que o homem que viveu podia reviver, sem entender, entretanto, de que modo isso poderia acontecer. Ou seja, designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais apropriadamente de reencarnação. Na verdade, a crença da necessidade de voltar de novo à vida, como vimos, ela é bem antiga e, portanto, era aceite. A compreensão de como o fenómeno se dá. O Espiritismo está aí para clarificar. Vamos ver agora um caso que poderia sim ser considerado ressurreição. A ressurreição. Nos evangelhos canónicos existem 3 referências sobre Jesus ter trazido alguém de volta à vida. Uma das passagens é a filha da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim. Outra passagem é a filha de Jairo. E uma outra passagem é a de Lázaro. Estas 3 passagens, todas elas tiveram como fenómeno trazer à vida alguém que se considerava estar morto. E aqui sim, através do fenómeno que só poderia ser considerado como ressurreição. Vamos ver, portanto, também um videozinho, este um pouquinho mais longo, mas também curto, cerca de 5 minutos mais ou menos. Vamos lá. Encontrai Nosso Senhor. Pede a Ele que venha. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vamos outra vez para a Judéia. Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Lázaro, o nosso amigo, dorme.
Mas vou despertá-lo do sono. Senhor, se dorme, estará salvo. Lázaro está morto. E alegro-me por causa de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Porém, vamos ter com ele. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ide e trazei tua irmã. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Onde o pusestes? Senhor, vem e vê. Vede como o amava. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Tirai a pedra. Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Pai, graças te dou por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam
que tu me enviaste. Lázaro, sai para fora. Desatai-o e deixai-o ir. Pois é. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Estas palavras não fariam sentido se a morte fosse o fim. O corpo, aparentemente, feneceu, mas o ser continua vivo sempre. Como vimos neste vídeo, a palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, porque o homem que vimos sair dali era efetivamente Lázaro. Mas não a Elias nem aos outros profetas. Por sua vez, precisamos hoje, à luz dos conhecimentos que temos, ponderar se efetivamente Lázaro estaria verdadeiramente morto. O próprio Jesus se refere e diz que ele não está verdadeiramente morto. Está morto, mas não está morto. Nós hoje sabemos que, infelizmente, ao longo dos milénios e dos séculos, pessoas chegaram a ser sepultadas porque aparentemente estavam mortas. E porque aparentemente se mostravam mortas? Porque estavam em coma profundo. E Lázaro, porventura, estaria também em coma profundo, e Jesus tinha condições, sim, de o retirar dessa situação e de, com isso, fortalecer a fé dos seus seguidores, que, como já vimos em imensas passagens, é importantíssimo que seja fortalecida. Nós precisamos de tudo analisar com a razão, mas também precisamos de fortalecer a fé. Vamos agora falar um pouquinho de reencarnação. Muito pouco. Então a reencarnação o quê? A reencarnação é o retorno da alma à vida corporal, ou seja, é a união da alma ao corpo. E para isso precisamos de sempre ir buscar Deus. Deus, como Pai infinitamente sábio, infinitamente bom. Um Pai que criou os espíritos simples e ignorantes, mas com competências para que possam evoluir. Em toda a sua programação, portanto, em tudo aquilo que Deus criou, os seres estabeleceu que todos estes seres teriam condições para evoluírem por si próprios, mas também estabeleceu que todos eles haviam de ter o seu amparo espiritual, por forma a que jamais estivessem sozinhos, para que jamais se sentissem abandonados em sua trajetória ascensional, desde o átomo até ao arcanjo. Agora, analisando muito rapidamente, em base doutrinária, a questão da reencarnação. Vamos ver o que nos diz o Livro dos Espíritos sobre esse tema, mas antes disso vamos também ver do Livro dos Espíritos algumas outras questões que nos permitem compreender melhor os conceitos que vamos, este assunto que vamos abordar, porque aí estão explicados os conceitos que permitem termos uma noção da fenomenologia, portanto, dos elementos que estão por trás. E a questão 22 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: que definição podeis dar da matéria? E os espíritos responderam: a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação.
Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. E depois, na questão 23, Kardec pergunta, o que é o espírito? E a resposta, o espírito é o princípio inteligente do universo. Portanto, os espíritos são o princípio inteligente do universo. E na questão 23A, qual a natureza íntima do espírito? Resposta, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. E na questão 27, há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, constituem o princípio de tudo o que existe, ou seja, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, que é por demais grosseira, para que o espírito possa exercer a ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo, o fluido universal, como elemento material, aliás, é a partir dele que toda a matéria se estrutura, ele se distingue do princípio material, por propriedades especiais. Portanto, a existência de Deus e da alma, consequência uma da outra, constituem a base de todo o edifício do Espiritismo. Está lá no Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 1, número 4. Como introduzimos aqui, hoje, já falámos muitas outras vezes, mas hoje, o conceito alma, precisamos lembrar que este termo alma só é atribuído ao ser quando este encarna pela primeira vez num ser hominal. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. É só no homem que a alma se pode considerar como tal. Quando falamos, os animais têm alma, verdadeiramente não têm alma, porque o termo tem que se aplicar só e apenas ao ser quando ele já reencarnou, pelo menos uma primeira vez, num ser hominal. Então os animais têm alguma coisa? Têm. Não lhe podemos chamar alma. Dados estes esclarecimentos, vamos agora ver algumas questões do Espírito então, sobre o tema. E muito rapidamente, porque efetivamente já passámos um bocadinho o tempo. Questão 132. Qual é a finalidade então da reencarnação dos espíritos? Resposta, Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba por depurar-se, como se depura? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Portanto, vai-se melhorar, vai progredir, submetendo-se à prova de uma nova existência. Porque uma nova existência é sempre uma prova. Questão 166b. A alma tem então muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências corpóreas. E na questão 166c ainda pergunta Allan Kardec. Parece resultar disso que após ter deixado o corpo, a alma tomou de corpo. Ou seja, se reencarna de novo num outro corpo. Sim, é evidente, é isso que efetivamente se passa. Portanto, a existência humana não é um ato acidental. E no plano da ordem divina, a justiça exerce seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Isto foi dito pelo Espírito André Luiz, nessa obra muito interessante dos Missionários da Luz, de que aqui já falámos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Portanto, põe-se uma última questão. Ressurreição e reencarnação é a mesma coisa? Não, não é. A ressurreição supõe, vejam bem, o retorno à vida do corpo que está morto. Mas ao mesmo corpo, àquele corpo que está morto. E o que a ciência prova é que, pois se ele morreu ontem, se for hoje, ou se for amanhã, ou daqui a 2 ou 3 dias, ainda dá.
mas se for há 1000 anos atrás, onde é que está esse corpo? Já se desapareceu completamente e se transformou noutra matéria. Portanto, a ciência nos diz que isso não é possível. Não precisamos ser nós, os espíritas, a afirmá-lo. Portanto, a reencarnação é o quê, então? Qual é a diferença? É que a reencarnação é a volta, realmente, do espírito a um corpo, novamente à carne, mas a um corpo que se vai criar a partir daquele instante em que ele, efetivamente, vai começar o seu reencarne. Portanto, é um novo corpo. E, por hoje, terminamos, lembrando uma vez mais ainda, novamente, porque algumas pessoas poderiam não ter ouvido, os endereços do Facebook para poderem aceder às nossas lives, onde, portanto, têm as instruções que podem seguir para vê-los, sendo que os vídeos são habitualmente colocados no YouTube, neste canal, que como é um bocadinho difícil, portanto, escreverem isto, se escreverem antes GIA, que são as iniciais do grupo de Estudos Espíritas de Isabel de Aragão, também lá vão ter, se puserem este nome, naquela linha onde está pesquisa, ou seja, o search. Brevemente, no https://gia.pt também passaremos a ter estas informações. Isto é o nosso site na internet, sendo que ele está ainda em construção e ainda não tem lá quase nada, mas já existe. E vamos, sim, terminar a nossa live de hoje, pedindo desculpa por termos ultrapassado o tempo, mas às vezes acontece. E vamos rapidamente então fazer uma prece para depois podermos dar som e vídeo a todos. Obrigado, amado Mestre Jesus, por mais esta oportunidade bendita que nos destes, de termos junto a nós os queridos benfeitores a amparar-nos, a intuir-nos, e vos pedimos que possais fortalecer-nos hoje e sempre, assim de que possamos sair vencedores de nós próprios, vencendo as nossas inferioridades, que devagar, mas progressivamente vamos identificando, graças à doutrina bendita dos Espíritos, que nos ajudam, nos auxiliam a compreender e a descobrir aquilo que cada um de nós somos. Que a luz do vosso Evangelho seja o farol bendito que nos guie os passos, hoje e sempre. Ficai connosco, amado Mestre, permite que os benfeitores amigos possam abençoar as nossas águas, para que ao belas elas transformem o remédio de saúde ao nosso corpo e ao nosso espírito. E que essa luz bendita que irradiai sobre todos nós, penetre os nossos corações, balsamizando-nos a alma e fortalecendo os nossos organismos. Fica connosco, amado Mestre, e que assim seja. Uma santa semana para todos vós, muita saúde e paz, e para a semana, se Deus quiser, aqui estaremos de novo.